Lá vem a costureira, a mulher trabalhadora e o povo do vestuário, que chegam cedo, não tem hora de parar, porque a vida é muito dura e é baixo o salário. E tem patrão que só pensa em produção e não quer reclamação, nunca fala em registrar. Mas nossa gente com isso não está contente, pois quer tudo diferente e por isso vai lutar. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. O sindicato é quem procura a solução. Olá, amigos e amigas, começamos esse programa Vestuário em Foco, programa do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Vestuário de Nova Friburgo e região. Nosso sindicato fica ali na Avenida Alberto Braune, número 4, sala 116, é um prédio bem em frente à Caixa Econômica Federal. Nosso telefone é 2522-6597, nosso e-mail stivnf@gmail.com ou nosso Facebook Sinditrab Vestuário de Nova Friburgo. O horário de funcionamento do sindicato é de segunda a quinta-feira, de 8 às 11 e de 13 às 18 horas. Na sexta-feira, de 8 às 11, de 13 às 17 horas, porque todas as empresas também fecham cedo na sexta-feira. Na nossa sede nós temos um departamento jurídico, que tem a doutora Priscila, mais 2 estagiários para te atender de todos os dias, de 14 às 18 horas. Sendo que o plantão da doutora Priscila é na sexta-feira, né? Você que quer conversar com a advogada é na sexta-feira o plantão da doutora Priscila. Temos um departamento médico, um pediatra, que é a doutora Lia, clínico geral, que é a doutora Ana Lúcia Carrielo, e 2 ginecologistas, o doutor Antônio Sérgio e a doutora Aline Salomone. Então esse é o departamento médico para os sócios e dependentes do sindicato. Na secretaria, lá onde você faz os seus cálculos trabalhistas, você faz os cálculos previdenciários, você pode conferir o seu tempo de aposentadoria, tirar suas dúvidas e ainda fazer a sua inscrição de sócio no sindicato. Para fazer a sua inscrição de sócio no sindicato, é importante você levar sua identidade, seu CPF, sua carteira de trabalho, o último contra-cheque e um comprovante de residência. Pode ser dependente seu no nosso sindicato, os seus pais que tenham mais de 50 anos ou filhos, né, que tenham até 18 anos que não trabalham no setor do vestuário. Então é importante que esses possam ser seus dependentes e ao mesmo tempo usufruir dos serviços que o sindicato oferece. Nós temos uma colônia de férias. A colônia de férias do sindicato fica ali em Tamoios. Tamoios é o 2º distrito de Cabo Frio, bem perto ali, Rio das Ostras, Barra São João, Tamoios. Uma colônia de férias com 8 suítes, 10 quartos, bem próximo da praia, com bastante segurança, estrutura para receber você e sua família num final de semana aí de lazer na praia, construído pela diretoria do seu sindicato. Pode ser utilizar as dependências da colônia, o sócio do sindicato e seus dependentes, aquele trabalhador também que tem aquela contribuição assistencial, que hoje são R$ 9,00 no seu contra-cheque, pode ir para a nossa colônia também, e os sócios do sindicato dos têxteis, metalúrgico, do CEP e dos químicos. Basta você procurar a secretaria dos seus sindicatos, que você pode usufruir lá da nossa colônia. Então é importante que você tenha aí ciência que o sindicato está trabalhando para você. Além da luta do dia a dia, oferece uma gama de serviços para você. Nós temos alguns parceiros que estão com a gente há bastante tempo, que é importante você saber, você que é sócio do sindicato, ou você tem aquela contribuição assistencial, pode usar os serviços dos nossos parceiros. A Dental Prev. Dental Prev faz um serviço de odontologia. Todo serviço de odontologia, a Dental Prev é parceiro nosso. O Laboratório Biogram está com a gente há muito tempo, você faz seus exames de laboratório ali no Biogram, também parceiro. A Unimed, o GS, o Plano Global de Saúde do GS também é parceiro nosso. A Ótica Vista Preciosa, o curso de Informática Inova, que fica lá na sede do Sindicato dos Têxteis, a Estética Zen, né, que faz todo o seu trabalho de estética, de fisioterapia também, a Estética Zen, a Babelli, que a gente fala que é o centro de tricoterapia, né, que cuida do seu cabelo, da sua pele, ali no centro da cidade. A Depil Belas é um salão em olaria, que você pode usar também os serviços. A Universidade Estácio de Sá, Universidade Cândido Mendes e Unopar também são parceiros nossos, né? Temos ainda um contrato agora com o doutor Eduardo Cardoso Saiba, que é cardiologista, que atende também os associados do nosso sindicato. Já temos convênios em colégio, farmácias,
para que você, trabalhador do vestuário, tenha uma gama de serviços. Então é importante você ser sócio do sindicato, usufruir desses serviços, né, contribuir para a luta. Se você não pode visitar a sede do nosso sindicato, liga para a gente, 25226597, que a gente vai até a empresa que você trabalha, onde que você combinar com a gente. O sindicato é quem propor a solução. Olá, amigos. Começamos o programa Vestuário em Foco. Tudo bem, Luzia? Olá, Edil. Olá a todos os nossos amigos e amigas telespectadoras. Programa Vestuário em Foco com vocês, trazendo hoje resposta da nossa primeira negociação salarial e trazendo orientações em relação a questões da mudança da CLT que teve. Então, há um cuidado maior para que vocês tenham, a gente vai estar esclarecendo, e alguns direitos em relação às faltas justificadas que está gerando algumas polêmicas. Então acompanhe a gente, que o programa vai ser interessante e bastante instrutivo. Então, principalmente vocês que têm dificuldade de entender quando podem se ausentar do trabalho sem prejuízo ou não, nos acompanhem. É verdade, Luzia. Nós, no primeiro bloco agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa campanha salarial. Até dizer para os trabalhadores, nossa database é 1º de maio, né? Logo agora, semana que vem, já é a data limite da nossa database. E nós mandamos a nossa pauta em fevereiro e só tivemos uma rodada de negociação. Em cima disso, nós vamos assistir um vídeo sobre o que é negociação, como se dá uma negociação, e a gente volta a comentar logo em seguida. Hoje, a Constituição brasileira assegura a negociação coletiva entre patrões e empregados. A participação do sindicato da categoria é obrigatória. O objetivo é a conquista social pelo fruto da unidade e a clareza de suas propostas. O diálogo com os patrões acrescenta um passo à frente desse processo. Como isso funciona? Pergunta ao trabalhador. Qual é a forma de negociar? O que fazer para reajustar nossos salários? De um lado da mesa estão os representantes dos patrões e do outro, dos empregados. O que eles estão fazendo? Pergunta ao trabalhador. Estão negociando, responde o advogado do sindicato. Negociando o quê? Na database da categoria, o sindicato negocia salário, condições de trabalho, condições para o trabalho e a atuação do sindicato em defesa do trabalhador. Mas o que é database? Database é um dia do mês e do ano que se renova a convenção ou o acordo coletivo de trabalho da categoria. Na convenção ou acordo coletivo de trabalho, são asseguradas as condições do empregado em relação à empresa em que trabalha, como jornada, hora extra, admissão e dispensa, além do próprio salário, que nunca deve ser menor que o estipulado pelo piso salarial da categoria. O patrão é responsável pelo aumento do padrão de vida do trabalhador. Por isso, o reajuste salarial deve acompanhar o aumento do custo de vida. Se a empresa se torna maior, se aumenta a riqueza nacional, é porque o trabalhador produziu mais. O trabalhador tem o direito de participar do lucro da empresa. Apesar de a empresa pertencer ao dono, não é um espaço exclusivo do patrão. Ele manda como quiser na casa dele. A empresa é também o espaço dos que lá produzem, dos trabalhadores. É exatamente aí que entra o sindicato. Ele age em defesa da dignidade e dos interesses dos trabalhadores. Ele deve atuar dentro da empresa para fazer cumprir as normas da lei trabalhista e a convenção coletiva de trabalho, ter liberdade para a sindicalização, instalação do quadro de avisos e etc. Não é fácil praticar a negociação coletiva. Isso não é brincadeira. O setor patronal entende que não são justas as reivindicações dos trabalhadores. Em segundo lugar, a legislação favorece os patrões em detrimento dos empregados. Os sindicatos precisam estar sempre bem preparados para negociar.
Toda empresa capitalista visa o lucro, que é o preço da venda da mercadoria menos as despesas. Se não existir o trabalhador, nenhuma máquina funciona, não se produz nada. Por isso, ele não pode ser entendido como item de despesa, mas como elemento principal e indispensável para produzir riquezas. Sem o trabalho humano, não há criação de valores. Dependendo do setor, o salário pesa menos do que possamos imaginar. O problema é que na fábrica, como na sociedade, muitos ganham pouco e poucos ganham muito. No sistema capitalista, a empresa nunca paga ao trabalhador o valor que tem sua mão de obra. Ele estaria sempre melhor se tivesse estabilidade no emprego e se a sua remuneração lhe permitisse comprar mais mercadorias e melhorar seu padrão de vida. Na mesa de negociação, não adianta gritar, mostrar valentia. Isso é o que menos assusta os patrões. Eles até gostam, pois isso descontrola a comissão de negociação. O sindicato precisa mesmo é de se preparar. O sindicato precisa ser forte, e essa força vem da união e conscientização de todos os trabalhadores na reivindicação por seus direitos. O primeiro passo é unir-se aos demais companheiros e atravessar juntos o caminho das pedras, formar a consciência de classe, ter vontade de lutar. Afinal, eles é quem sabe o que precisam reivindicar. Todos devem se juntar ao sindicato. É lá que se prepara para negociar as estratégias, os argumentos e etc. Só assim a negociação poderá ser vitoriosa. O sindicato é um pedacinho de cada trabalhador. Se todos se unirem a ele, será um gigante. Então você assistiu o vídeo aí sobre a negociação. Luzia, aí agora é contigo, né? Nós tivemos a primeira rodada de negociação, entre aspas, e aí você expõe aí para os trabalhadores o que teve acontecido. Na semana passada nós tivemos uma primeira rodada de negociação com o sindicato patronal, com o Sindivest, que na realidade essa primeira negociação não foi uma negociação, foi uma apresentação dos negociadores, né, porque são negociadores novos, é a primeira vez que vão estar negociando conosco esse ano, são 2 negociadores donos de empresas, mais um advogado, e a gente, pelo menos, entendeu o intuito de se resolver o mais breve possível e é o que a gente aguarda. Mas, de concreto, não se chegou a discutir absolutamente nada da pauta que encaminhamos. Então, a gente está aguardando uma nova rodada de negociação, aí sim, já eles trazendo uma resposta à pauta que nós encaminhamos, que a pauta foi definida na Assembleia, na primeira Assembleia que nós fizemos a entrega e é em cima desta pauta que os empresários terão que vir trazendo retorno para a gente, né? E, obviamente, se eles tiverem algo que eles queiram, eles trarão e a gente discutirá com a categoria, se houver a necessidade, ou entre os diretores do sindicato, já se podendo resolver ou não, conforme o assunto que vier a ser discutido pelos empresários. Agora, o principal de tudo é que o sindicato só consegue avançar, né? Qualquer negociação só consegue obter êxito se a categoria estiver presente, se a categoria participar deste processo. A gente sempre fala isso, a gente às vezes é chato no quanto a gente repete, mas é necessário a gente estar fazendo esse esclarecimento sempre, porque é um ditado que diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. De repente, quem não entendeu passa a entender da importância de participar das assembleias, da importância de estar participando das discussões do seu sindicato, não só em relação à campanha salarial, mas em relação a todas as situações relacionadas à sua relação de trabalho, em relação à sua vida. Tudo que o sindicato te convoca para discutir é porque precisa da sua participação, precisa da sua decisão. Porque nós da diretoria, nós somos intermediários entre a sua vontade e o seu patrão para poder tentar chegar no meio termo. Nós não determinamos nada, nós não definimos o seu aumento de salário,
Nós não definimos o que o seu patrão pode ou não fazer contigo, porque tem uma lei a ser cumprida e fora a lei, o que for acordado é definido em assembleia. A gente discute com o sindicato patronal o que vocês querem, mas a decisão final do que vai ser acordado, do que vai ser assinado, é a assembleia que decide. É verdade, Luz. Então a gente convoca você, companheira, companheiro, para pressionar aí na sua empresa, né? Você tem uma forma de resolver, de pressionar. Conversa com o seu patrão, fala, gente, pressiona lá o sindicato patronal para resolver logo essa questão do reajuste, que é agora em maio. Se decidir em maio, em junho você já recebe o reajuste. Mas aí depende muito mais hoje do sindicato patronal e a gente está esperando aí que eles tomem logo essa decisão para a gente resolver isso. Outra questão, Luzia, que está em voga agora, teve a reforma trabalhista e muitos dos trabalhadores foram embutidos na cabeça dele que acabou o imposto sindical, a contribuição sindical, né? A justiça tem dado umas liminares para os sindicatos, uma vez que o imposto sindical ou a contribuição sindical, ela foi mexida na reforma trabalhista, mas de forma errônea, porque ela não poderia ser mexida porque é inconstitucional do jeito que foi feita, né? Na realidade, o imposto sindical, né, que mudaram para, chamam de contribuição sindical, é um imposto, na realidade, já instituído desde a Constituição para custear os sindicatos, federações, confederações e o Ministério do Trabalho. É uma cadeia de entidades para trabalhar em defesa dos trabalhadores. Então, quando se tentou eliminar esse custeio, né, tentou reduzir a força dos trabalhadores, tentou-se reduzir o amparo ao trabalhador, porque mudaram a CLT, então foram mais de 100 artigos alterados que vão trazer muito prejuízo para os trabalhadores, mas incutiram diretamente na cabeça do trabalhador a necessidade de não contribuir mais com a sua entidade. Não contribuindo com o sindicato, o interesse era de ele não ter força, não ter o sindicato para poder combater, não tendo recurso para o sindicato, podendo reduzir, inclusive, a força do próprio Ministério do Trabalho, porque a parte que vai para o Ministério do Trabalho é suprimida. Só que eles fizeram isso de uma forma errada. Né, no afã, tão afoitos que ficaram de passar a lei de qualquer maneira, fizeram de uma forma errada, porque não poderia ser mudado o imposto através da lei ordinária, somente através de uma lei complementar. Então, da forma como fizeram errada, os juízes têm derrubado, essa lei tem determinado o pagamento e, na realidade, o que tem dado é tempo para a gente esclarecer a vocês da importância da contribuição, porque sindicato sobrevive com recursos de vocês, trabalhadores. Não há dinheiro de governo dentro do sindicato, não há e nem nunca vai haver dinheiro de empresas dentro do sindicato, porque se precisa ter autonomia para brigar com aqueles que estiverem errados. Quem tiver certo, ótimo, que Deus os abençoe, que continue assim, se hoje tem 10, amanhã possa ter 1000 empregados. Sempre respeitando cada um deles. E quem tiver errado, os sindicatos têm que ter autonomia para exigir que eles cumpram a lei, para exigir que respeite você, trabalhador. E quem vai custear a sua entidade é você. Não vai vir recurso de nenhum outro lugar a não ser do nosso bolso. Me incluo que eu sou costureira da Filó há mais de 30 anos, que eu trabalho como costureira, e eu quero é que a gente tenha sempre essa autonomia. E a gente não abre mão de estar brigando por isso. Quem está certo, quem está errado precisa se ajustar. É verdade. Então, companheiro, não assine qualquer papel. Quando tiver alguma dúvida, entre em contato com o sindicato. A contribuição sindical ou imposto sindical, ela é revertida para você, trabalhador, né? Principalmente no setor do vestuário, você sabe que nós temos uma estrutura à sua disposição e você é sempre agraciado com isso. A gente vai ao intervalo e a gente volta já já. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. Sendo sócio do sindicato, você poderá desfrutar dos benefícios que ele oferece. Departamento Jurídico, Departamento Médico, curso de Informática, colônia de férias em Tamoios, 2º Distrito de Cabo Frio, atendimento na Secretaria para esclarecimentos e diversos convênios. Para ser sócio,
Basta comparecer na sede do sindicato, que fica na Avenida Alberto Braune 4, sala 113, tendo a carteira de trabalho, identidade, CPF e o último contra-cheque em mãos. Seja sócio e fortaleça o seu sindicato. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. Voltamos com o programa Vestuário em Foco, programa do sindicato. Entre em contato com a gente, qualquer dúvida, não deixe de entrar em contato com o sindicato. Luzia, nós agora, no segundo bloco, vamos falar um pouco sobre a questão, primeiro sobre o processo da Filó, né? Por exemplo, orientar os trabalhadores que nós temos um processo lá que precisa ser executado e que os trabalhadores procurem o sindicato. Não, e que está acabando o prazo, né, gente? Que é mais importante, todos aqueles trabalhadores que estavam na empresa a partir de maio de 2009, 2010 e 2011 devem procurar o departamento jurídico do sindicato. Nós ingressamos com ação de cumprimento e já ganhamos essa ação. Está na fase de execução, então precisa fazer o levantamento para cada um de vocês. Então, quem não compareceu ao sindicato com os documentos para que se possa fazer esse levantamento, vocês estarão perdendo a diferença de vocês. Então, se você tem um amigo, um conhecido, um vizinho que trabalhou na Filó 2009, 2010 ou 2011... compareça ao sindicato imediatamente, no Departamento Jurídico, Avenida Alberto Braune, número 4, sala 116, que a menina vai fazer o agendamento para o Departamento Jurídico te atender. Se não puder ir pessoalmente, liga 2522-6597 e faça o agendamento que ela vai te dizer quando você pode levar os documentos. Precisa de cópia da carteira de trabalho, identidade, CPF, comprovante de residência. Os contra-cheques, a empresa está fornecendo esses documentos para que possa ser feito o levantamento da sua diferença. Agora, não deixe de levar, porque nós temos prazo limite para apresentar todos os cálculos de vocês. Os cálculos que tivermos, a gente vai entregar na justiça e quem não tiver levado os documentos vai deixar de receber uma diferença que tem referente a esses 3 períodos. Então, procure o departamento jurídico, liga fazendo seu agendamento através do telefone 2522-6597 e não deixe para trás um dinheiro que já é garantido, já foi ganho na justiça, é só você levar os documentos para receber. É verdade. Então fica ligado, qualquer coisa, 2522-6597. Luzia, uma das coisas que tem acontecido também, com a reforma trabalhista, a gente chama de deforma, né? Deforma. A deforma trabalhista. Muitas empresas e alguns trabalhadores desinformados estão sendo enganados por empresas, infelizmente ainda existe isso, e empresas estão dando informações erradas para os trabalhadores e estão dizendo coisas que não condiz com a realidade. Uma situação, primeiro dizendo que o sindicato perdeu força. Essa é uma situação, o sindicato perdeu força. Outra coisa, eles estão utilizando a reforma para enganar o trabalhador. Por exemplo, se o trabalhador tem direito a 2 dias de sair porque faleceu um pai ou por levar filho ao médico, está dizendo que isso caiu na reforma, é tudo mentira. Dizendo outras coisas mais. Então é importante a gente alertar o trabalhador que a reforma existe, mas a legislação está aí e a gente vai fazer cumprir, né? E a força do sindicato continua. A força do sindicato continua, a força ela é determinada pela participação dos trabalhadores junto ao seu sindicato e a gente não vai enfraquecer, pelo contrário, a gente vai cada vez estar mais forte, porque com essa reforma, se não houver a união de todos, aí sim o prejuízo vai ser grande, mas a gente tem visto muito a participação dos trabalhadores junto ao sindicato. E em relação a essas informações, Edi, eu trouxe até o artigo exato da CLT, para dar uma lida aqui, quais são as faltas justificadas que você tem direito por lei, para esclarecer de uma vez por todas. Então, em relação à ausência por morte, não mudou nada. Em relação ao atestado, também não mudou nada. Eu vou ler na íntegra como está o artigo, para que vocês entendam e não sejam enganados pelas empresas. Então, vocês que são empresários que estão com essa postura, vamos acordar para a vida, né? O trabalhador precisa, sim, do emprego, mas você também precisa de quem está na sua empresa. Então, respeite essa pessoa, porque você tem obrigações com ela e
A verdade aparece. Você pode estar enganando ela por um período, mas daqui a pouco você vai ser desmascarado e o que você deixar de pagar para essa pessoa vai ter que pagar. Então, melhor que se cumpra a lei do que ficar enganando as pessoas. Então, o artigo é o 473 da CLT, que diz o seguinte: o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário. É muito importante isso, sem prejuízo. Se ele precisar se ausentar nessas hipóteses, não pode ser descontado absolutamente nada. Nas seguintes situações: até 2 dias em caso de falecimento, então do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa declarada em sua carteira de trabalho e previdência social. Até 3 dias consecutivos em virtude de casamento. Então, é bom esclarecer esses dias consecutivos. Se é ausência ao trabalho, não pode ser computado a ausência o domingo, o sábado, que ele não trabalha. Por exemplo, a pessoa se casou num sábado. Então, a ausência ao trabalho vai contar a partir de segunda, porque ele trabalhou até sexta-feira. Então, vai contar segunda, terça e quarta. Ah, ele casou-se na sexta-feira. Então, vai contar a sexta, a segunda e a terça. São dias consecutivos que eles deveriam estar trabalhando. Então, não entra repouso. Por 1 dia em cada 12 meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue, devidamente comprovado. Então, é importante, se for fazer a doação, pegar a declaração. Até 2 dias consecutivos ou não, para fim de se alistar nos termos da lei respectiva, alistar, tirar o título de eleitor. No período de tempo em que tiver de cumprir as exigências do serviço militar. Nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exame vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior, pelo tempo que se fizer necessário quando tiver que comparecer a juízo, pelo tempo que se fizer necessário quando, na qualidade de representante de entidade sindical, estiver participando de reunião oficial de organismo internacional, até 2 dias para acompanhar consultas médicas e exames complementares durante o período de gravidez de sua esposa ou companheiro, isso é para os homens, por 2 dias por ano para acompanhar filho de até 6 anos em consulta médica. Além dessas hipóteses, ainda tem outras que podem ser consideradas através da lei 6, do artigo 6º da lei 605 de 49, que é ausência devidamente justificada a critério da administração do estabelecimento, paralisação do serviço, isso aqui é muito importante, principalmente no nosso setor, paralisação do serviço nos dias em que, por conveniência do empregador, não tem havido trabalho. A empresa definiu, semana que vem vai fazer uma viagem, então fechou as portas. O problema é dela. O empregado não pode ser prejudicado. Não pode ser descontado nada dele por isso. Faltou energia, né? Faltou energia. O problema é da empresa, não é de vocês. Então também não pode descontar nada. Falta ao serviço com fundamento na lei sobre acidente de trabalho ou doenças devidamente comprovadas. Então são os atestados. Então isso não mudou, isso continua prevalecendo. Essa história da empresa dizer que, não, a nova lei não tem mais direito a 2 dias quando morre alguém da família. Mentira, você tem direito aos 2 dias consecutivos. Casou-se, tem os 3 dias. Todos esses rolos. Se você quiser ter mais clareza, se quiser ter o documento em mãos, é o artigo 473 da CLT. É isso, então, queridos, fica ligado. Se falarem alguma besteira para você na empresa, entre em contato com a gente. Então, a gente reafirma aqui uma situação que tem acontecido também. As rescisões hoje, elas podem ser feitas no sindicato, se você quiser, ou se você quiser também na empresa. Então, essas rescisões podem ser no sindicato ou na empresa. Então, a gente reafirma que o trabalhador deve procurar o sindicato e não assinar nada se não tiver certeza daquilo que você está
assinando. Então, se você vai chamou você para fazer uma rescisão, você não entendeu, não quer, pede a presença do sindicato ou pede para a sua rescisão ser feita no sindicato. Te deu um documento para assinar, não assine sem ser o sindicato, porque é fundamental que você tenha essa compreensão, né? Outra coisa que a Luzia estava falando mesmo é o trabalhador com menos de 1 ano de casa, quando ele for demitido, as férias que foram concedidas a ele, principalmente no final do ano, elas não podem ser descontadas. Nós estamos vendo lá muito trabalhador sendo enganado lá nas rescisões. O trabalhador não pode ser descontado. Isso é artigo da nossa convenção coletiva negociada com o sindicato patronal. Não pode ser descontado. Então tem gente sendo ludibriada nesse sentido. Então é importante que você fique ligado que a nossa convenção coletiva está em vigor e a CLT também não desmontou alguns direitos dos trabalhadores. Não, a gente com essa questão da lei permitir que as homologações, né, não precisam mais ser realizadas no sindicato, as empresas podem fazer a rescisão direto lá na empresa, todos os dias chega trabalhador com rescisão faltando verba. Empresa que não depositou fundo de garantia, que não depositou a multa dos 40%. Detalhe, nossa database é 1º de maio, então todas as rescisões que terminaram dentro do mês de abril têm direito a mais um salário de multa. As empresas não estão pagando, porque a rescisão não é feita no sindicato, o trabalhador não sabe disso. Então fiquem alertos, vocês que saíram no mês de abril têm direito a mais um salário de multa se vocês trabalham no setor do vestuário. Então hoje, as empresas que andam corretamente têm ido ao sindicato homologar, sem nenhum problema. Todas aquelas que cumprem a lei estão indo homologar. Aquelas que estão fazendo diretamente na empresa ou no contador é para dar uma pernada nos trabalhadores. Então fiquem muito atentos com isso, muito cuidado com o que vocês vão assinar. Se tiver alguma dúvida em relação à rescisão, não assinem. Procura a entidade sindical, peçam para que faça a rescisão no seu sindicato para que você não seja enganado. É verdade. Então nós estamos chamando a atenção de você, nosso telefone é 2522-6597, sindicato fica ali na Avenida Alberto Brown, número 4, sala 116. Qualquer dúvida, procura a gente. Não assine nada, não faça nada sem orientação. Dito isso, Luiz, nós estamos chegando na próxima semana, é o 1º de maio, né? E a gente sabe, é o Dia do Trabalhador, né? E nós não temos muita coisa a comemorar nesse 1º de maio. Reforma trabalhista, a lei que congelou por 20 anos os investimentos de saúde e educação, um governo que está aí só prejudicando os trabalhadores, e o trabalhador não tem muito a comemorar não. Então a gente aqui lamenta, né, o que está acontecendo com os companheiros e vão continuar, é um dia de luta de vida dos trabalhadores. Então a gente vai passar um vídeo sobre a história do 1º de maio para você entender que isso aí não é um dia, não é um feriado qualquer, é um dia nacional de luta e por que aconteceu o 1º de maio. A gente vai passar para a gente encerrar o programa, né? Este mundo em que os poderosos pisam os trabalhadores e nos dizem que esta é a ordem correta das coisas vai desabar. E nascerá uma sociedade de liberdade em que cada um cooperará voluntariamente por uma vida melhor. Disse Augusto Spitz no tribunal em que foi condenado à morte, acusado de ser uma das lideranças no 1º de maio de 1886. Na metade do século XIX, a economia da Europa e Estados Unidos está totalmente transformada. Muitos trabalhadores que viviam do que produziam no campo agora dependem do salário. Lavradoras, sapateiras, artesãs, todos agora são operários. 12, 13, 16 horas de função. Ponto batido. Precárias condições, pouco dinheiro para comer, morar e voltar ao trabalho. Vendiam barato a força de seus braços. Em pouco tempo descobriram que esta força poderia ser usada para defender a si mesmos e as suas famílias e companheiros. A indignação operária amadurece. Surgem novas linhas de ação e pensamento que vêm da organização dos trabalhadores. Sonhavam com uma nova sociedade sem oprimidos nem opressores. Uma sociedade justa e fraterna. Em Chicago, convocaram o início de uma greve geral para 1º de maio. Operários parados, máquinas paradas, trabalhadoras e trabalhadores nas ruas para lutar por uma vida melhor, renovada. A repressão disparou suas armas covardemente e 6 homens morreram. Em resposta,
anarquistas convocaram um grande ato no dia 4 de maio na Praça Rei Marques. A tropa em serviço marchou novamente contra a multidão. Uma bomba interrompeu o trajeto. Fuzis e metralhadoras soaram alto, muito alto. Dizem que durante 5 minutos. Manifestantes morreram, policiais também. Todos eles trabalhadoras e trabalhadores. Alguém tinha que ser considerado culpado, e 5 líderes do movimento dos trabalhadores foram presos. Condenados à pena capital. O julgamento seria invalidado anos depois de sua morte. As ideias, no entanto, não são feitas nem de carne, nem de ossos. Vencem a morte e ganham o mundo. Em 1889, a Segunda Internacional Socialista anuncia 1º de maio como o Dia do Trabalhador. A principal bandeira, redução da jornada. 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer, 8 horas de repouso. Poder para o povo. 1890, Espanha, por 8 horas de trabalho. 1907, Festival em La Paz, Bolívia. 1909, 30 mil pessoas em Buenos Aires, Argentina. 1913, 25 mil trabalhadores no México. Na Rússia cai o czar. A vitória do poder popular convida ao despertar dos direitos. A luta dos trabalhadores, simbolizada no 1º de maio, foi melhorando a vida e permitindo novas reivindicações. Em 1919, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, estabelece 8 horas diárias e 40 horas semanais. Governos e empresários comemoram juntos com trabalhadores. Grandes carnavais de música, jogos e presentes divertiam e embriagavam a memória da data. Queriam reinventar o 1º de maio. Mas já estava marcado nos calendários. Dia de luta! 1920, 10 mil trabalhadores no Japão. 1925, fundada a Confederação Nacional dos Sindicatos Chineses. 1946, Austrália. Aborígenes fazem greve por melhores condições de trabalho. 1950, mobilização na África do Sul. 1954, 30 mil pessoas em Honduras. 1962, dezenas de milhares de pessoas em Portugal. 1968, Primavera de Paris, trabalhadores e estudantes. 1970, Seattle, Estados Unidos. Protestos contra a guerra do Vietnã e Camboja. 1974, Moçambique. Libertação de 500 presos políticos. 1975, Angola. Feriado nacional. 1978, Chile. Protestos contra a ditadura Pinochet. Grande parte da nossa história sempre resistiram e lutaram contra a tirania. Essas revoltas não foram esquecidas, nem pelos trabalhadores, nem pelas elites. No novo tempo que a República prometia, era necessário ter mais opções de mão de obra para os patrões. Não apenas os negros e índios, já conhecidos por sua capacidade de reação. Japoneses e europeus foram trazidos. Achavam necessário também clarear o brasileiro. Os imigrantes, porém, traziam na mala as memórias de suas lutas e conquistas. Contra a vontade dos patrões, somam-se não apenas forças de trabalho, mas agentes de mudança. Mais uma vez, a exploração dos trabalhadores acontecia em nossa terra. E mais uma vez, o povo se insurgia contra ela. Por todo lado, os operários que começavam a aparecer lutavam contra as injustiças. Foi no 1º de maio de 1907 que a Confederação Operária Brasileira convocou uma grande greve em São Paulo. Alcançaram a vitória, conquistando o direito à jornada de 8 horas.
Em 1919, foi a vez do Rio de Janeiro, onde 60 mil pessoas tomariam as ruas. Aquele 1º de maio ficaria conhecido como a aurora do movimento operário brasileiro. O Estado Novo de Vargas buscou conter a crescente organização dos trabalhadores com repressão. Ao mesmo tempo, aprovava medidas importantes apontadas pelo movimento sindical desde o começo do século, apropriando-se das suas pautas como se fosse algo que estava dando para a população. O tempo passou e o 1º de maio sofreu transformações. Chegou a perder espaço diante de velhas estratégias desmobilizadoras. Recupera seu significado nos movimentos contra a ditadura militar, quando estudantes e trabalhadores, tomados pelo espírito da data, vão às ruas clamar por liberdade. Em 79, iniciam o processo de abertura política. 1980 e 1981 são cenários das grandes greves operárias do ABC. Sindicalistas bradavam. Los Angeles, o 1º de maio é o caminho do futuro. Essas mobilizações foram base da reabertura democrática brasileira e tornaram-se pilares de uma nova estrutura política, abrindo espaço à liberdade de sonho, organização e ação. Além do 1º de maio, outras datas importantes surgiram da luta de mulheres e homens por um mundo melhor. Dia das Mulheres, Dia da Consciência Negra. Escrevemos a história em nossa caminhada. Até hoje, desde os mártires de Chicago, o Dia dos Trabalhadores abraça generosamente as mais diversas causas em todo o mundo. Multiplica-se em toda parte, despertando vozes que exigem transformação. Em maio, cada passo que se dá tem por direção à liberdade. Cada conquista nos lembra que esse não é qualquer dia ou mês. É maio, o nosso maio. É isso aí, você viu o vídeo e a gente espera que você possa se conscientizar que dia 1º de maio é dia de luta e nós vamos estar junto com vocês. Até um próximo programa, se Deus quiser. Exatamente. Qualquer conquista só se tem se a gente estiver lutando e lutando juntos. Então, vamos nos unir, vamos trabalhar para que a gente possa ter uma relação de trabalho melhor. Até o próximo programa, se Deus quiser. Tenham uma boa semana de trabalho todos vocês. Um grande abraço e até o próximo programa. Lá vem a costureira, a mulher trabalhadora e o povo do vestuário. E chegam cedo, não tem hora de parar, porque a vida é muito dura e é baixo o salário. E tem patrão e só pensa em produção e não quer reclamação, nunca fala em registrar. Mas nossa gente com isso não está contente, pois quer tudo diferente e por isso vai lutar. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. O sindicato é quem procura a solução, defendendo